Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. História, heranças indígenas. O mais importante na vida do índio, do indígena, é a natureza. Porque é da natureza que ele tira a sua sobrevivência. Então, por conta disso, o indígena tem uma relação de respeito muito grande com a natureza. A natureza, para ele, é a coisa mais importante que tem. A relação deles é bem tranquila, de muito respeito, porque ele respeita tudo que vem da natureza, seja a planta, a água, os animais, o ar, o sol, a lua, a chuva, tudo na natureza para o índio importa, tudo. Ele respeita muito, muito. A terra, então, é de um respeito muito grande, que é dela que ele tira o sustento. Então, para o índio, a relação dele com a natureza é de muito respeito. O indígena respeita muito a terra onde ele vive, tá? E para a gente entender essa herança indígena, a herança que o índio deixou para a gente, que está muito presente, muito mesmo, na nossa cultura, na cultura brasileira, tá? Vamos compreender agora onde a herança indígena está na nossa cultura. Primeiro, o índio vive de coletividade. Nós também vivemos na coletividade, né? Nós temos nossos amigos, temos a nossa família, vamos à escola. Então, é muito importante a coletividade. E essa coletividade gera em torno da cultura indígena, tá? O índio, ele é muito próximo dele, muito próximo uns dos outros. Coisas que é muito difícil hoje em dia pra gente. E por conta disso, ele cuida muito do ambiente onde ele vive, tá? Então, a coletividade também, ela é feita entre os membros da aldeia, dessa tribo, aonde tem. Cada um tem a sua função. Vocês sabem que o índio vive da caça e da pesca, da plantação. Então, cada um tem a sua função nessa cadeia, tá? O indígena homem, a indígena mulher, a criança e o idoso, que são divididos nessas três categorias. O homem, a mulher, a criança e o idoso. Todos quatro, cada um tem a sua função própria. É isso que nós vamos ver agora. Essa é a herança que os índios deixaram pra gente, tá? Por exemplo, a atividade de caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvore, cuidar do fogo e decidir sobre guerra, entre outros, é a função do homem, o índio, o homem indígena. Já as crianças e os idosos também têm um papel definido. É de confeccionar os utensílios e materiais, tecer artefato em palha e cerâmica. Na aula passada a tia mostrou para vocês a cerâmica, mostrou o cesto de palha, né? Então, essa é a função das crianças e dos idosos. A mulher tem a função, a mulher indígena, ela tem a função de cuidar da culinária e também de ajudar na plantação também. Nós temos herdado da culinária indígena, nós herdamos a mandioca, que é o aipim, que a gente conhece aqui como aipim. Nós herdamos a tapioca, que é uma comida indígena também. Nós herdamos o biju, e também temos, isso aqui aposto que vocês gostam muito, a pipoca e a moqueca. Moqueca é um prato feito com peixe. Mandioca, a tia já falou que é o aipim, que vocês conhecem como aipim. A tapioca, que todo mundo conhece. O biju, que é feito de tapioca. A pipoca e a moqueca. São algumas partes da culinária indígena que a gente usa hoje em dia, que nós herdamos dos índios. Eles já faziam e nós
trouxemos para a nossa cultura, para a nossa convivência, esse tipo de alimentação. Os índios também têm seus próprios instrumentos e utensílios fabricados por eles mesmos. Por exemplo, cestos, potes, redes, vasos, panelas. As panelas são de barro, tá? E tem outros, peneiras, eles têm muitos utensílios, colheres de pau, pilão que eles usam para amassar a tapioca. São coisas que nós herdamos dos indígenas e trouxemos para a nossa vida. Na música e na dança, nós herdamos os folguedos, que são aquelas músicas folclóricas, tá? Músicas e danças folclóricas. Nós herdamos tudo dos indígenas, ficou deles que trouxeram pra gente. O indígena também trouxe da sua cultura o casamento. Para ele também é muito importante o casamento para a criação de novas famílias. Então se torna muito importante o casamento como para a gente também. E o casamento ele fica como uma estrutura familiar, da onde toda a base de uma boa relação é a família. Então, o indígena trouxe isso da cultura dele que ficou pra gente, que também é a estrutura familiar. Tá bem que vocês vão dizer pra mim, tia, mas tem outras estruturas familiares. Mas o nome não mudou, continua família. Desde que seja uma estrutura sólida, é família, né? O índio também trouxe pra gente a literatura, a leitura, que a gente chama de literatura. Os indígenas não tinham escrita, né? Eles não escreviam, mas eles sentavam assim todo fim de tarde em volta da fogueira e ali o mais velho contava causos, como eles dizem, ficava contando os casos, contando as lendas, contando como as coisas aconteciam, ensinando aos menores como caçar, como pescar, e isso a conversa ia fora e isso tudo ficava guardado na mente das crianças e dos mais velhos também. Então a literatura deles era muito ligada no oral. Eles contavam casos, cada um contava o seu caso, contava a lenda, como a lenda da Iara, a lenda do Guaraná, a lenda da mula sem cabeça. Eles ficavam ali contando suas lendas e principalmente coisas vindas da natureza. Vocês sabem que a maioria das lendas vem da natureza. O saci é da natureza, o curupira, o caipora, né? Todos esses vêm da natureza. Então o indígena gostava muito disso. Fazia essas narrativas para as crianças, para os jovens, ali sentado na fogueira. Era uma forma deles transmitirem o seu conhecimento. E esse conhecimento ficava guardado no coração e na mente, já que eles não tinham escrita, não tinham livros. Eles também tinham a instrutivas, tá? A forma instrutiva. O que é isso? É a forma comum de situações de adultos que ensinam as crianças as principais técnicas na construção de ocas, por exemplo, na caça e na pesca e nas crenças, que o indígena crê em muita coisa. Então, essa forma instrutiva que a gente chama era a forma que o índio tinha de ensinar suas tradições para os seus descendentes. Também tinham as canções que eles faziam. Eles usavam canções e danças para tudo. Se eles iam caçar, eles dançavam. Se eles iam pescar, se tivesse morrido, se tivesse nascido, dança para curar doença. Então eles eram muito crédulos nessas coisas, que a música e a dança trazia bons fluidos, coisas boas para aquilo que eles precisavam fazer. E eles também tinham suas invocações, eles tinham seus próprios momentos de cura com entes que eles acreditavam. Então eles invocavam esses entes para curar. Essa semana, para quem já está vendo a novela que eu falei para vocês verem, para conhecer a história do Brasil, viu que a menina da Índia lá na tribo estava muito doente e eles estavam fazendo uma dança para ajudar o Tupã lá enquanto ele estava fazendo a cura. Enquanto ele fazia a cura dela, fazia o chá lá com as ervas medicinais que eles conhecem da mata, a tribo estava lá dançando, fazendo uma cerimônia para ajudar nessa cura.
Então, tudo eles dançam e eles acreditam muito e acontece, gente. Até porque a gente sabe que muita coisa da medicina vem das plantas. Então, essas são as invocações em relação à medicina indígena, porque o índio não conhecia remédio antigamente. Hoje em dia que o índio está ficando muito ligado a tudo que acontece dos brancos, como eles dizem, então eu acredito que eles já tomem até medicação, mas antigamente não. Antigamente a medicação deles era toda focada em planta. Eles conheciam cada planta para cada mal que eles tinham. E enquanto esse mal estava sendo curado pelos chás, a tribo estava dançando para ajudar que essa planta fizesse efeito mais rápido, tá? Então essas são algumas das heranças indígenas que a gente tem na culinária, nos utensílios, tá? Porque outro utensílio muito usado pela gente que veio dos índios é a rede. Então, os utensílios, a culinária, essa forma de religião, porque a gente hoje em dia ainda usa, muita gente usa plantas que são chamadas de ervas para vários males, para curar vários males. A contação de história, porque hoje em dia, às vezes, os jovens, as crianças se juntam e cada um conta uma história, né? Então, todas essas heranças indígenas ainda estão vivas na gente até hoje, tá? Bom, nós temos as atividades. Vocês vão fazer. Só vou botar a página dos exercícios e vocês depois dão uma lidinha no texto, para poder relembrar um pouquinho o que a tia falou, porque ela pegou só as partes mais importantes, tá? Vocês façam, vocês podem fazer com calma, não precisa fazer tudo correndo. São muitas páginas, mas cada uma tem pouco exercício para ser feito. Aí fica parecendo que tem muito, mas não é muito, tá? Às vezes é uma só, um complete, um marque. É que eles exploram muito as folhas do livro. Tem algumas pesquisas, tem algumas coisas que vocês vão ter que responder pesquisando e botando a própria resposta de vocês, tá? Vocês podem até imprimir e colar aqui no livro, se quiser, a explicação das coisas que está pedindo aqui na página 83 e 84. Essa página é toda de pesquisa, olha, para pesquisar, e vocês podem botar aqui, ó, pesquise e escreva sobre algum folguedo de origem indígena que é comemorado atualmente, se possível ilustre. Então vocês podem pesquisar lá e colocar. Escreva porque os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relativos para a herança culturais indígenas. Então, por quê? Porque o índio, ele preserva muito a natureza, muito a família, muito o amigo, todo mundo junto. Então, qualquer dúvida, pergunta para a tia. Beijo no coração e até a próxima.